E aí, viventes, ainda neste clima de inverno, trago hoje um prato, né? O que eu vou fazer na panela? Vou fazer na panela ali no fogo, a panela fica dentro da brasa, né? Que se chama rabo, o rabo do boi, que na hora que fica pronto se chama de rabada. E trazendo também muito, mas muito afeto mesmo, porque minha avó fazia muito esse prato, que é uma região onde plantam muita batata. E essa batata aqui, rosada, a batata doce, ela vai fazer parte do vídeo de hoje acompanhando este baita prato, que é fácil de fazer, da maneira que eu faço, e com acompanhamento de purê de batata, também assada ali, ó, na brasa. Então tu não pode perder esse baita vídeo, fica aí até o final. Todo produto carne tem que ter uma embalagem muito boa, e eu ressalto isso em todos os vídeos que eu faço, porque isso aqui, pessoal, ó, e não estourar a embalagem, ó, isso aqui, ó, isso é muito, mas é muito importante para nós consumidores. Então, eu uso sempre, né, para deixar essa mercadoria sempre assim, ó, top of mind, né, que a mercadoria, a carne fica aqui dentro protegida e tem uma grande durabilidade para embalar. Essa é a marca de plástico que eu uso. Olha o que eu vou fazer, vivente. Cortou, tira aqui o plástico e é óbvio, né? Óbvio que eu trabalho, uso e consumo mercadorias do frigorífico Zimmer, que estão entre as melhores carnes do país. E olha que luxo essa rabada que tá aqui, ó, o rabo bovino. Olha que luxo, pessoal. Ela vem toda ela cortadinha já, né? Eu vou colocar assim na panela. Aqui nesse quadrado tá todos os toquinhos, ó, osso a osso do rabo aqui para fazer aquele prato. Mas para quem não entende, vou rasgar essa outra embalagem aqui, que é uma embalagem muito forte, porque é uma embalagem que tem osso, né? E aqui dentro, ó, tá uma coisa interessante para quem não conhece, quem compra no mercado só o rabo prontinho já, né? Aqui quadriculadinho assim. Aqui ele vem, ó, só marcado, ó, em 3 pedaços, ou seja, ele é desse tamanhão aqui. Aliás, vai até mais um pouquinho ainda. Começa fininho e vai até o final. E é assim que o frigorífico serve para nós. E muitos, na hora de fazer o corte aqui do osso, né, passam um trabalho aqui, ó. E aqui tem um grande segredo, gente, ó, que eu vou mostrar a vocês, ó. Tirando essa fora. Cada osso que eu vou cortar, ó, ele tem uma manchinha branca. A manchinha branca, ó, é onde tem a cartilagem dele. Então, se eu cortar em cada manchinha branca, eu não posso errar, ó. Se eu botar a faca errada, eu corto. Agora cortou. Então, a faca tem que vir na manchinha branca e vai cortando, ó. Eu tenho que colocar a faca sempre na manchinha correta. Senão, eu acabo não cortando, ó. Presta atenção aqui, vivente, ó. Vou tirar aqui da frente, vou bem na frente de vocês aqui, ó. Procura a manchinha branca. Ó, a manchinha branca, ó. Não foi. Então é mais pro lado. Foi. Aqui não foi, ó. E agora foi. Então, todo o rabo aqui cortado. E agora ele vai para onde? Para a panela, é claro, né? E eu faço de uma maneira bem simples. Por isso que eu falei lá no começo que era simples. Qual que é, gente? Simplesmente coloca na panela de ferro para cozinhar. Só com sal, nada mais. Mas é óbvio que eu vou usar o sal temperado, né? Marcelo Bolinha. E depois, quando... Aqui eu tenho um ossinho cartilaginoso no meio. Quando a carne ali cozinhando começa a soltar, do osso, é quando ela está quase pronta. Antes dela começar a soltar. Aí eu vou pegar aquele molhão que eu gosto de fazer, bastante cebola, bastante tomate, um pouquinho de alho, e botar na panela para terminar de cozinhar junto com a rabada. E até ela só vai usar água. Quando ela estiver pronta, a batata já vai estar assada ali na brasa, vai ficar na brasa também do lado da panela. E aí, viventes, faz o purê e a rabada está pronta com aquele grande molho. Eu vou desfiar ela, toda ela desfiada, com o molho. Então imaginem vocês
nesse finalzinho do inverno, uma rabada desfiando, deixando só o osso, com um purê de batata doce e, claro, né, para finalizar, um bom Cabernet Sauvignon da Santa Colina. Aí sim esse prato fica extremamente perfeito. Já botei um pouquinho de água, mas a ideia é botar bastante água, tá? Coloca essa câmera aqui em cima, vocês ficam melhor, né, viventes? Ah, fica mais fácil de ver, né? Eu quero que desfie depois, então vamos encher bem essa panela aqui. Olha! Agora é mais água e rabo no fogo! Amigos viventes, rabada está quase pronta, daquele jeitinho como eu falei que ela ia ficar. E agora é o seguinte, cortar um montão de cebola, vou colocar meio quilo de cebola e mais meio quilo de tomate cortado daquele jeito, a grosso modo, a lá Marcelo Bolinha, onde os chefes ficam furiosos comigo. Pô, Bolinha, tu não me chama para te ajudar? Gente, a vida é muito louca, é muito corrida, acabo não chamando, tá? Mas eu vou cortar daquele jeito, como eu falo, a grosso modo. Então tira aqui a casca, né? Porque casca não dá pra ir, depois não fica bonito no prato. Mais casca aqui, ó, sai fora. Sai daí, não incomoda a casca. A grosso modo é assim, gente, ó. E depois cai na panela, né? Aí fica, os pedacinhos se quebram todos, tá? Cebola já tá pronta, vou botar meio quilo de cebola. A mesma coisa no tomate, gente, ó. A grosso modo, hein? Daquele jeitão. Que senão o molho não fica com aparência de pedacinhos na hora de servir. E se tu quiser saber que faca é essa que eu estou usando aqui, essa daqui tem lá no site marcelobolinha.com.br, que é a Furiosa 6. As Furiosas são 3 facas, tá? Então, meio quilo de tomate para uma rabada de 1 quilo e meio quilo de cebola para essa rabada. Vou botar agora na panela. É, né, meus amigos, não é fácil assar batata doce ali, né, na churrasqueira. Ela cria uma casquinha por fora, mas ó, totalmente assadinha por dentro, tá? Então, como é que eu assei a batata doce assim direto no fogo? Coloca na brasa, vai virando, vai virando, vai virando e vai cuidando muito, né? Claro, suja os dedos, tem que limpar e tal, aquela coisa toda, mas olhem como ela tá por dentro, ó. Toda cozida. Então agora eu vou tirar toda a casca dela e vou fazer o tal de purê de batata doce. Vivente, isto fica bom demais. Ainda mais com aquela rabada que tá ficando maciazinha, desfiando com um grande molho que eu usei muito tomate.
muita cebola e um pouquinho de alho. A rabada, como vocês vão ver agora, tá começando a sair do osso, tá? Agora é o momento de colocar 2 grãos de alho que eu piquei, mas não mostrei antes, eu botei depois. O tomate e a cebola e terminar de cozinhar com isso, tá? Vai fazer um grande molho. Aqui, pessoal, ó, a carne tá saindo, ó. Ó. Ó, tá caindo a carne. Então agora é o momento, tá? De colocar mais água e os legumes. Segura que eu vou colocar um pouquinho d'água. Tirei um pouquinho do fogo, gente, porque tá bombando na churrasqueira lá. E olha que legal isso aqui, pessoal, que eu falei que ia sair a carne. Olha aqui o osso. Saindo toda a carne já, ó. Então, é isso que eu quero. Só que o molhão já engrossou com aquela cebola, com aquele tomate, botei meio quilo de cada. E os 2 dentinhos de alho. E é exatamente assim mesmo que eu quero, ó. Ó o ossinho aqui, ó. Só o ossinho aparecendo, ó. Gente, ficou um bom tempo ali, né? Mas agora, para dar aquele gosto final, aquele gosto diferenciado, o purê, já vou fazer ele agora, enquanto eu termino de dar o toque final aqui. Tirei um pouquinho menos de carvão, botei mais brasinhas mais baixo agora, porque agora eu vou usar... Lembra que eu falei no começo do vídeo? Um pouquinho de Cabernet Sauvignon da Santa Colina, para dar aquele sabor inigualável. É só um pouquinho para dar cor, né? E sabor. E é claro que depois também, né? Vem comer e tomar um vinho junto, né? Então, vamos voltar pro fogo, que agora vai terminar de cozinhar no fogo, é óbvio. Pessoal, batata doce pronta. Nota que ela tem uns pedacinhos de pretinho junto, que é o queimadinho da casca, né? Manteiga, uma colher, aqui não tem medida assim, é uma colher e também uma boa dose de leite. Não coloquei tudo, se faltar vou colocar durante o caminho. E agora, gente, ó, é amassar e fazer daí esse purê de batata. Olha aí, tá pulando. Esse aqui não tira, não pega a durinha. Ela vai voltar pro fogo daqui a pouco. Então a batata aqui vou amassar ela toda e vou bater com a manteiga, com o leite, sempre aqui no garfo, né? E vai ficar um purê de batata doce com a rabada. Isso é bom demais. Claro, né, que se puder fazer um arroz, umas coisas a mais, fica bom, né? Um arroz, uma salada verde ali, né? Tudo vem bem. Mas o prato principal e mais demorado é a rabada no fogo ali. Assim que finalizar, eu vou falar para vocês quanto tempo ela ficou ali no fogo, sem pressão, né? Exatamente, só no fogo, na panelinha de ferro. E isso é óbvio que demora um pouquinho mais que pressão, né, gente? Então, a batata assada, doce assada, é um purê diferente, com um gosto de muitas lembranças lá de fora. Que não foi fácil. Purê de batata doce assada na brasa. Um pouquinho mais difícil de fazer, mas botei um pouco de leite, manteiga, que vocês viram antes, e uma pitadinha de sal. Saindo fumacinha, quer dizer que ele tá quente. E agora? A rabada pronta. Reduzi todo aquele líquido, todo aquele vinho que eu botei. Não foi muito, mas para dar um gostinho especial. E, gente,
tá caindo tudo do osso e com um sabor, com um molho, assim como eu disse que ia fazer no começo do vídeo. Então, presta atenção, vivente, no que eu vou trazer na panela agora aqui, ó. Presta atenção. Olha isso, vivente! Olha isso! Olha aqui, olha o molhão que eu falei. Olha isso, vivente, olha aqui, olha o molho. Olha aqui, Olha aqui, vivente, ó, só o ossinho ficou, ó. Para não perder todo esse calor aqui, né, desta panela, eu tive que fazer uma coisa no final do vídeo, tá? No final do cozimento, aliás. Ficar mexendo o tempo inteiro ali no fogo, com a panela na brasa, a questão é queimar muito fundo. Começou a grudar, eu comecei a mexer o tempo inteiro. E mexendo e reduzindo ao mesmo tempo todo esse molho. Gente, isso aqui tá, olha aqui. Sai o ossinho e fica só a carne. Especial demais. Agora, o purê também pronto. Vamos trazer o prato e daí fazer, como eu falei antes, o prato com o purê e a rabada. Segura aí. Ó, peguei até um prato bonito. Agora vamos lá. Aquela porção, né, de purê. Tudo muito quentinho, saindo fumaça, que é assim que é bom. Comida fria não dá, né, gente? É que nem carne fria, não dá, né? E aqui eu vou escolher só... só a carne saindo do osso. Com, claro, né? Aquele molhão, ó. O ossinho cai fora, o ossinho, e fica só a carne. Tem um ossinho aqui. O que acharam, viventes? O que acharam? Bom, agora eu tenho que degustar, né, esta maravilha. Então vocês me dão licença aqui. Dá pra tirar, tá? É, tá quente, mas só uma pegadinha vai. Opa! 1, 2, 3, agora é hora de experimentar. Vamos lá, vivente, presta atenção. Presta atenção. É bom demais. Como é que pode ser tão bom? Amigos, os acompanhamentos façam do jeito que vocês quiserem. Verduras, arroz, feijão mexido, o que vocês quiserem, mas esses dois aqui estão simplesmente espetacular. E que lembrança da minha avó. Uma comida muito de inverno. Tá bom demais. Então, só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado por ficarem até agora aqui, porque rabada com aqueles legumes todos, para ficar esse molhão, o toque de vinho e batata doce assada para fazer esse acompanhamento é simplesmente dos deuses. Até se alguém tiver restaurante estiver olhando, quiser fazer esse prato, faça, porque é de fazer fila na porta do restaurante. E para finalizar, vocês sabem, né? Aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes, vocês vão ver muitos cortes e assados de um jeito que tu nunca viu, vivente. Um abraço e até o próximo sábado, que eu tenho outra receita tão boa quanto essa.